isso aqui é de 20, a gente tem, nós judeus, temos o costume de colocar pedras para honrar os falecidos. Isso, pedras é o símbolo da eternidade, tá? Da alma, que nunca morre, nunca acaba, tá? Em vez de colocar flores que morrem, a gente coloca pedra, tá? Agora olha só, o judeu não enterra num caixão, tá bom? Enterra com lenço, tá? Lençóis. E o que vocês estão vendo aqui não é... O corpo não está aqui, está debaixo da terra, tá bom? Então é importante dizer isso. É isso aí. A gente acha, não sabemos exatamente por que tem esse costume, mas a gente coloca essa pedra em cima, que a gente chama de memorial, por fato de terem animais que comem os restos do... Então, para impedir que os animais comam os ossos, então a gente coloca essa coisa de pedra para proteger. E esses buracos ali que tem ali? Para colocar vela. Para respirar. Tá? É porque uns têm, outros não têm. Não é um formato, não é um padrão. A cúpula muçulmana que, rapidinho só vou dizer, que serve como memorial do local da onde Maomé, o profeta muçulmano, tá? Ascendeu para o céu. Tá? Mas para os judeus, debaixo dessa cúpula, há uma pedra. Essa pedra é o local mais sagrado para o povo judeu. Debaixo dessa cúpula, não dá para ver daqui, tá bom? Esse é o local aonde Abraão, segundo a tradição, foi sacrificar Isaac. Esse é o local onde Davi levou a Arca da Aliança e colocou a Arca da Aliança. Tá bom? Esse é o local onde existiu, o rei Salomão construiu o primeiro templo. Esse é o local onde existia o segundo templo. Tá? Então ali debaixo dessa cúpula dourada é o Santo dos Santos. O monte se chama Monte Moriá. Tá? É o local do templo. Ok? Um templo que não existe mais. Foi destruído por vários motivos. Mas é importante que vocês saibam que quando Jesus veio aqui para celebrar a festa da Páscoa, ele não vê essa página. Ele vê uma cidade enorme, que era 3 vezes maior da cidade velha de hoje. Era a cidade judaica, era a cidade sagrada, onde a maior parte da população, não a maior parte, mas grande parte da população, eram sacerdotes. E ele viu em cima do Monte Moriá um grande templo, bom? Um grande templo. O que os judeus chegaram a fazer aqui? Qual foi o propósito dessa peregrinação? Então é muito simples. A ideia era chegar e sacrificar animal. Tá? Como é que se manifestava a conexão entre Deus e a humanidade na época da existência do templo? Através do sacrifício. Bom? Você precisa entender isso porque teologicamente é muito importante conhecer e reconhecer o papel de Jesus nessa ideia do sacrifício. Então a ideia era vir, chegar, entrar no monte do templo, fazer, claro, tomar um banho de purificação antes, pegar um animal, entregar para o sacerdote, e aí o sacerdote sacrificava no altar que ficava em frente ao Santo dos Santos. Ok? Esse era o propósito e a ideia das festas religiosas judaicas daquela época. Vocês já começam a entender por que Jesus morreu nessa festa. Tá? Em vez de sacrificar animal, ele se tornou o sacrifício da Páscoa. Bom, essa é a ideia. E mais do que isso, quando ele se sacrificou, ele terminou, teologicamente a gente fala, a era do sacrifício. A partir desse momento que ele fez o seu sacrifício, acabou o sacrifício. E o meio de comunicação, de manifestação, não é mais através do sacrifício, é através da palavra. Hoje em dia vocês rezam, vocês oram, né? Vocês não sacrificam mais. Naquela época não foi assim. Bom, importante de saber. Então o templo ficava exatamente ali. E o local mais sagrado se chamava o Santo dos Santos somente uma vez por ano. O sumo sacerdote, que era o cargo mais elevado assim, da sociedade judaica, podia entrar ao Santo dos Santos. Era no dia do perdão, bom? No Yom Kippur. Ok? Então Jesus chega à cidade de Jerusalém. Domingo,
assim que o Novo Testamento nos conta, ele é montado num jumento branco. E as pessoas, ao ver ele, emocionadas, vendo que a profecia que está relatada em Zacarias, tá, está sendo cumprida, começaram a saudar ele. Olha só a pronúncia. Oxana, Oxana, Hosana, Hosana, tá? Então Jesus sempre aqui, montado no jumento branco, e entra para a cidade de Jerusalém pela porta dourada. Vocês conseguem ver duas portas fechadas ali? Conseguem ver? Aham. Ali é o local onde ficava, né, a porta dourada. A porta dourada da onde Jesus entra para a cidade de Jerusalém. Então vocês precisam imaginar que essa descida que a gente vai fazer, ou essa caminhada, é a caminhada, mais ou menos a caminhada de Jesus. Tá bom? Ele descia daqui todo dia até o Monte do Rio, até o Monte do Templo, ensinava as pessoas, tá? Pregava um pouquinho e sempre voltava para Betânia, ficou um quilômetro para lá. Tá bom? Essa era mais ou menos a história de Jesus nessa semana. Essas igrejas que a gente vê aqui, os Domus Flevis, depois de Getsemane, marcam alguns, ou servem como memoriais dos lugares onde Jesus passou. Aqui ele chorou, na agonia, a gente vai falar a respeito disso. Só para finalizar essa explicação, tem muita coisa para ser explicada, mas a gente vê o cemitério judaico mais importante do mundo, mais sagrado do mundo, segundo a fé judaica e a cristã também. Quando o Messias chegar, Jesus, ou outro Messias, segundo o judeu, ele pensará daqui, do topo do Monte da Oliveira, em direção ao Monte do Templo, para começar a nova era. Tá? E aquelas pessoas que estão enterradas aqui vão ser as primeiras a ressuscitar. Tá bom? Então os judeus também creem na ressurreição. Então, todas as pessoas querem ser primeiros na vida e na morte. Tá? Então assim que é. Então é o cemitério mais caro hoje em dia do mundo judaico. Então a gente vê a cúpula dourada, a gente vê a mesquita aqui de El-Aqsa, mesquita famosa, aquela com a cúpula cinza. Lá mais profundo tem duas cúpulas cinzas, ali é o Santo Sepulcro, local segundo a maior parte das linhas cristãs, ali é o local onde Jesus foi crucificado, e claro, as muralhas da antiga cidade, da cidade velha, e o nosso hotel. Consegue ver? Exatamente na nossa frente. Lá, ó. Igual daquele de cima. Branco, alto. Está escrito do lado direito. Bom? É isso aí, gente. Tem muita coisa para ser explicada. O nosso dia de hoje. Última coisa, Monte Sião. A gente vai visitar o local da última ceia, do Pentecostes. Local onde Jesus foi. Essas pedras, eu vou explicar depois, a gente vai ficar mais perto. Eu quero chamar a atenção porque a gente vai participar da ceia. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento. O momento da agonia de Jesus. Não é aqui, mas a gente vai passar pela humilhação, onde Jesus sofreu algumas coisas que muitos pregadores dizem sobre o que eu considero um erro teológico grosseiro, que é dizer que naquele momento Jesus ele estava angustiado, deprimido, ao ponto de suar gotas de sangue, porque era uma agonia muito grande, porque ele estava prevendo já o momento do sofrimento, da cruz, e que Jesus então estava ali na beira de uma síndrome do pânico, que ele estava numa depressão, numa angústia gigante, e na verdade, Jesus, ele mesmo, não estava em agonia nenhuma. Aquela agonia que ele estava passando era a nossa agonia, era a nossa depressão. Lembre-se que Jesus era o nosso substituto, ele foi o nosso substituto na cruz. Ele não foi meramente um mártir, alguém que se sacrificou por uma causa. Isso pode estar embutido dentro do contexto, mas Jesus, antes de mais nada, foi o nosso substituto. E o trabalho da redenção, ele obviamente começa com o nascimento de Jesus,
mas o momento crucial do momento, crucial da redenção, começa no jardim do Getsemane. Lembre-se que até então, nunca foi citado que uma gota do sangue de Jesus tinha sido derramado. E ali pela primeira vez é citado que o sangue de Jesus é derramado sobre a terra por causa das gotas de suor misturada com sangue, que é visto até em termos clínicos como um estresse tão grande que pode acontecer. Os médicos falam sobre isso, dessa possibilidade de haver um estresse tão grande, é tanta adrenalina jorrada que provoca um rompimento dos vasos sanguíneos dos poros, dos poros da pele, que a pessoa chega a suar sangue. Rarissimamente, mas rarissimamente, é uma condição médica que acontece, muito raramente, mas que em termos clínicos pode acontecer. E Jesus sofreu essa condição clínica, não porque ele estivesse estressado por causa da cruz, por ele mesmo. Ele estava sofrendo a nossa angústia, o nosso estresse, a nossa síndrome do pânico, nosso medo, para nos redimir disso aí, da nossa ansiedade, da nossa preocupação. Então a nossa redenção começa com esse sofrimento que não era dele. Da mesma forma que o pecado que ele estava levando não era dele, na cruz do Calvário. Era o nosso pecado. Ele estava levando ali a nossa ansiedade, já começando a obra da redenção. Então lembre-se disso, que no jardim do Getsemane, Jesus não estava sofrendo uma angústia porque ele estava com medo da cruz. A cruz Jesus já sabia desde sempre. Ele veio ao mundo com isso planejado. Então não foi uma surpresa, ele não chegou aqui e, caramba, é isso que vai acontecer? Meu Deus, eu não sabia, que sofrimento. Não, ele já veio sabendo que era isso e ele anunciou para os discípulos N vezes que era necessário que o Filho do Homem viesse a Jerusalém. E ele veio aqui naqueles últimos 6 dias, aquela última semana, aqueles últimos 7 dias, ele passou a maior parte do tempo na Galileia. Mas quando ele chega aqui, ele é recebido com aquelas honras e glórias que Oren citou, ele entrando, o povo gritando, Hoshaná, salva-nos, chegou o Messias, chegou a salvação, que beleza. Mas uma semana depois, uma outra galera estava gritando, crucificam. Jesus não ficou impressionado com aquela recepção e não ficou decepcionado com aquele grito de crucificação. Aquilo tudo no coração dele já estava planejado, já estava previsto. Então nada, ele nasceu para morrer, foi o único bebê na história que nasceu para morrer. Então nada daquilo surpreendeu Jesus, nada daquilo foi uma novidade, tudo aquilo foi planejado, tudo aquilo foi já provocado por Jesus. Ele veio na época certa, ele veio no momento certo, ele entrou aqui naquela semana, sabendo que aquela semana era a semana final e sabendo que aquilo ia acontecer. Então no Getsemane, Jesus não estava sofrendo uma agonia por ser uma surpresa, sofrendo a nossa agonia, a nossa síndrome do pânico, nos liberando disso. Então lembre-se sempre que você tiver um motivo de ansiedade, de preocupação, de angústia, de pânico até, de medo, lembre-se que Jesus já levou isso. Amém. Jesus já sofreu isso por você, para que você possa viver a paz e a tranquilidade dele. Amém, gente? Vamos participar da ceia? Não é agora, não?